Então, o que que vai cair na nossa prova? Vai cair deformação por carregamento vertical, que é aquelas questões de recalque, como que a gente faz para calcular o recalque. Vai cair deformação por carregamento vertical, teoria do adensamento, e vai cair estado de tensões. Estado de tensões é aquela última parte da aula que fala somente sobre os ensaios. Eu acho que a gente não chegou a trabalhar, eu acho que eu não falei com vocês sobre os ensaios na nossa última aula, que o tempo foi curto. Então, aquela parte só dos ensaios não vai cair, tá? Estado de tensões cai, critério de ruptura também. Estado de tensões e critérios de ruptura. Critérios de ruptura, a parte mais teórica, que essa parte de cálculos a gente vai trabalhar para a terceira VA. Então, essa aqui é a matéria que a gente vai ter na prova. Eu vou fazer 3 exercícios com vocês. Um exercício que ele vai conter deformação por carregamento vertical e teoria do adensamento, e o outro exercício de estado de tensões, tá bom? Os outros exercícios de estado de tensões. Então, se vocês tiverem dúvida durante o exercício, vocês podem me parar, tá bom? Parar e tirar as dúvidas. O colega de vocês está mandando pelo WhatsApp que está com problemas. Vocês estão conseguindo acompanhar a aula? O áudio está ok? Ou é só o link lá mesmo que está com problema? Para mim aqui a aula tá beleza. A aula também tá ok. Então é só o link pelo mesmo. WhatsApp tá ok. Então tá bom. Então vamos começar com o nosso primeiro exercício, que é um exercício que ele contém deformação por carregamento vertical e a teoria do adensamento. Primeiro, o que é deformação por carregamento vertical? É aquela parte que a gente estudou que sempre quando a gente tem alguma força, alguma tensão aplicada no maciço de solo, essa tensão vai causar uma deformação. Porque a gente considera que o solo ele se comporta elasticamente. Se a gente vai considerar que ele se comporta elasticamente, para cada tensão que eu vou aplicar, eu vou ter uma deformação associada. Então, se eu aplico uma tensão lá naquela superfície do meu maciço de solo, essa tensão ela vai ser espraiada, como a gente já estudou, e vai causar uma deformação nesse solo. Essas deformações elas podem ser lentas ou podem ser imediatas. Deformação imediata acontece mais em areias, deformação lenta acontece mais em argilas. E essas deformações lentas ocorrem pelo recalque. O que é o recalque? É aquela saída de água pelos poros da minha argila. Então, essa água vai saindo, à medida que a água vai saindo, vai acontecendo a deformação daquela camada de solo. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. A teoria do adensamento, a gente vai estudar como que esse recalque ele vai se desenvolver ao longo do tempo. Quanto tempo leva para que esse recalque aconteça? Quantos por cento de recalque acontece em quanto tempo? Então, é a evolução do recalque. A gente fala que a teoria do adensamento é a maneira que a gente tem de estudar a evolução desse recalque. Então, o nosso primeiro exercício diz o seguinte: para o perfil de solo apresentado, foi adicionado um acréscimo de tensão de 100 kPa por meio de um aterro. Se o coeficiente de compressibilidade de AV é de 0,006 metros quadrados por quilonewton e o coeficiente de permeabilidade é K 3 vezes 10 a menos 6 centímetros por segundo, sendo o índice de vazios igual a 1,8 e o coeficiente de compressão 0,2, determine o tempo transcorrido para que se tenha 80% do adensamento da camada de argila, o recalque total da camada de argila e a pressão neutra no meio da camada de argila quando tiver ocorrido 50% de recalque. Primeiro, então, vamos começar do início, né? O tempo transcorrido para que se tenha 80% do adensamento dessa camada de argila. A gente sabe que para cada porcentagem de recalque, a gente vai ter um fator tempo associado. E esses aqui, eles estão mostrados numa tabela. Então, para 80% de recalque, qual que vai ser o meu fator tempo associado?
A gente vai procurar na tabela, vai olhar aqui, ó. Então, para uma porcentagem de recalque, eu tenho fator tempo associado. 80% de recalque, o meu fator tempo é de 0,567. Então, fator tempo é igual a 0,567. Esse fator tempo é o tempo que ocorreu aquele recalque? Não, o fator tempo, ele vai associar algumas grandezas. Então, a gente sabe o quê? Que o tempo é igual a CV vezes T dividido por HD ao quadrado. Então, esse fator tempo vai ser o coeficiente de adensamento, que é CV, vezes o tempo que acontece o recalque, dividido por a altura de drenagem ao quadrado. Se eu quero saber qual que é o tempo, eu vou fazer, então, que o meu tempo vai ser HD ao quadrado vezes T dividido por CV. Então, vamos ver se a gente tem cada um desses termos. HD é a altura drenante da camada de argila. Como que eu faço para saber essa altura drenante? Então, eu vou olhar se a minha camada de argila ela tem duas camadas drenantes ou ela vai ter uma. Nesse caso, embaixo da nossa argila, a gente tem areia. Se eu tenho areia aqui, aqui em cima vai ter drenagem, aqui embaixo vai ter também. Então, isso significa que eu tenho duas camadas drenantes. Então, HD é igual a H sobre 2. O que é esse H? Esse H aqui é a altura da camada de argila. Se fosse pedra embaixo, aí era não drenante? Aí só tinha uma... Aí a altura da drenante ia ser toda essa altura aqui, que eu só ia ter uma camada, que era essa camada aqui de cima. Aí não ia dividir por 2, no caso. Aí não ia dividir por 2. Então, vamos lá. A altura drenante, então, a gente sabe que é 3 metros. Vou só anotar ela aqui. Próxima coisa. O fator tempo eu tenho, que está aqui, 0,567. Falta o CV. Eu tenho CV? Não, eu tenho o valor do coeficiente de compressibilidade, que é o AV. Mas eu sei o quê? Que o CV, deixa eu pegar a minha equação. CV é igual a K, que é a permeabilidade do solo, vezes 1 mais E0, que é o índice de vazios inicial, dividido por AV, que é aquele coeficiente de compressibilidade, vezes o peso específico da água. Então, eu tenho todas essas outras informações. Com isso, eu consigo determinar qual que vai ser o valor do CV. Então, CV vai ser KZ, 3 vezes 10 a menos 6 centímetros por segundo. Centímetro, vamos colocar em metro por segundo? Então, aqui vai ficar 10 a menos 8 metros por segundo. Vezes 1 mais E0, que vale 1,8, dividido por AV, 0,06 metros quadrados por quilonewton. Então, a unidade do AV, que é o coeficiente de compressibilidade, é em quilonewton mesmo. Então, a gente pode colocar aqui como 0,06, tá bom? CV, então, vai ser... Tchum, tchururum, 0,0000 14. Qual que é a unidade que vai sair? Aqui é metros quadrados por segundo. Você vê metros quadrados por segundo mesmo. Deixa eu só conferir a unidade. Gravando? Eu acho que tá. Ah, tá. Desculpa. Não, nada não. É bom lembrar mesmo que aí eu confiro. No plano horizontal de um elemento de solo, atuma uma tensão normal de 400 kPa e uma tensão cisalhante positiva de 80 kPa.
No plano vertical, a tensão normal é de 200 kPa. Determine a inclinação do plano principal maior e as tensões principais máximas e mínimas no plano principal. Então, a gente tem o quê? A gente tem aqui como se fosse aqueles probleminhas de físicas iniciais, vocês lembram? A gente tinha tensão normal, 400 kPa. Essa aqui é no plano horizontal, na verdade, né? Aqui, 400, e aqui eu tenho 200. E eu tenho uma cisalhante de 80 kPa. Eu quero achar qual que é a inclinação do plano principal maior e quais são as tensões principais máximas e mínimas desse plano principal. Como que eu faço isso? Então, uma maneira que eu tenho para fazer é construir o círculo de Mohr, porque no círculo de Mohr eu consigo achar quais são as duas tensões principais, a máxima e a mínima, e eu consigo achar qual que vai ser essa inclinação desse plano. Para isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai usar aquelas equações para a construção do círculo de Mohr. Então, eu sei o quê? Opa. Que a tensão mínima, a tensão principal mínima, ela vai ser a tensão média menos o raio. A tensão principal máxima vai ser o sigma médio, que é aquela tensão média mais o raio. Então, eu preciso descobrir qual que é o raio. O raio vai ser a raiz quadrada da tensão no plano x menos a tensão normal no plano y ao quadrado, mais a tensão cisalhante ao quadrado. Então, vamos colocar a tensão no plano x, 400 menos 200 dividido por 2, mais 80 ao quadrado. Quanto que vai dar o nosso raio? Vai dar 128,06 kPa. Esse é o valor do raio. E o sigma médio? O sigma médio, ele vai ser igual ao sigma x, que é 400, mais o sigma y, dividido por 2. Então, 400 mais 200 dividido por 2 vai dar 300 kPa. Se eu acho isso aqui, eu sei dizer o quê? Que a minha tensão principal maior que aquele sigma 1 vai ser 300 mais o raio, 128,06. Isso aqui vai dizer que o sigma 1 é de 428,06 kPa. E o sigma 3, que é aquela minha tensão principal menor, vai ser 300 menos o raio, que é 128,06. Então, a tensão principal menor, que é o sigma 3, vai ser de 171,94 kPa. Achei a letra B, que é as tensões principais maiores e as tensões principais menores. O que eu faço agora para achar a inclinação do ângulo principal? O ângulo principal é o meu θp. Então, tangente de 2θp é igual a 2 tal xy sobre sigma x menos sigma y. Então, tangente de 2θp é igual a 2 vezes 80 dividido por 400 menos 200. Tangente de 2θp é 0,8. Então, θp é o arco cuja tangente é 0,8. É o arco tangente de 0,8 sobre 2, porque aqui eu tenho 2θp. Deixa eu só mudar aqui minha calculadora, que ela está em radiano. Arco tangente de 0,8 dividido por 2 vai me dar que o ângulo do plano principal é de 21,48 graus.
Ok? Ok. Essa, mais uma. Então, vamos lá. Terceira. Uma amostra de argila foi submetida a um ensaio triaxial do tipo não consolidado, não drenado, obtendo-se σ1 igual a 1,10 kg forças por centímetro quadrado e σ3 0,24 kg força por centímetro quadrado. Determine o valor das tensões num plano que forma 30 graus com horizontal. Então, isso aqui é como se a gente tivesse aqui no nosso círculo de Mohr essa tensão principal menor como 0,24 e essa tensão principal maior como 1,10. Eu quero achar qual vai ser as minhas tensões de cisalhamento e a minha tensão normal quando eu tenho esse alfa igual a 30 graus. Como que eu faço isso? Então, eu vou aplicar aquelas equações para um 2 alfa aqui. Quais são essas equações? A tensão normal nesse plano alfa vai ser σ1 mais σ3 sobre 2, mais σ1 menos σ3 dividido por 2, cosseno de 2 alfa. Então, vamos colocar qual que vai ser a tensão normal no plano alfa. σ1, tensão principal maior, 1,10, mais 0,24, que é a tensão principal menor, dividido por 2, mais 1,10 menos 0,24, dividido por 2, cosseno de 2 alfa. Alfa é 30, então cosseno de 60. A tensão normal aqui, então, zero vírgula 92 quilograma força por centímetro quadrado. Essa é a nossa tensão normal alfa. E a tensão de cisalhamento nesse plano vai ser 1,10, que é a tensão principal maior, menos 0,24, que é a tensão principal menor, dividido por 2, vezes seno de 2 alfa. Então, a tensão de cisalhamento vai dar 0,35 quilograma força por centímetro quadrado. E se eu pedisse para você, questão de prova, se eu desse essas informações e pedisse a máxima tensão de cisalhamento, o que vocês fariam? Hein? É o valor do raio, hein? Isso aí. Então, vamos lá. Última questão, não menos Aí, importante. no caso, no plano de cima, negativo, embaixo. Oi? Nesse caso, o plano de cima é negativo e de baixo é positivo, né? De Esse cisalhamento. plano aqui é positivo, porque quando a gente está no solo, a gente trabalha só com essa parte aqui de cima das nossas tensões. Então, é um plano positivo, tá bom? Vou pegar isso aqui e já levar para lá para a gente fazer nossa última questão. Vocês estão vendo que os exercícios, eles não são difíceis. Vocês têm todas as equações, então essa prova vai estar
mamão com açúcar. Uma amostra de areia submetida ao ensaio de compressão triaxial rompeu quando as tensões principais eram 1,5 kg/força por centímetro quadrado e 5,6 kg/força por centímetro quadrado. Determine o ângulo de atrito interno do material, o ângulo alfa do plano de ruptura com a direção da tensão principal menor e as tensões que atuam em plano com ângulo de 25 graus com plano principal maior. Então, vamos lá, primeira parte, letra A. O ângulo de atrito interno. Como que eu faço para determinar o ângulo de atrito interno? O ângulo de atrito interno é aquele φ. Então, tem uma série de equações que elas vão relacionar o φ com as tensões principais menor e maior. Então, vou usar essa equação aqui. Seno de φ é igual a σ1 menos σ3, tensão principal maior menos a tensão principal menor, dividido pela tensão principal maior mais a tensão principal menor. Então, seno de φ é igual a 5,6 menos 1,5 dividido por 5,6 mais 1,5. Seno de φ é igual a 0,58. Então, φ é o arco cujo seno é 0,58. Φ vai ser 39,19 graus. Significa que o ângulo de ruptura desse solo, desse maciço de solo, é 39,19 graus. Agora, na letra B, a gente tem que achar o ângulo alfa do plano de ruptura com a direção da tensão principal menor. Como que eu acho esse ângulo alfa? Então, deixa eu só pegar a equação aqui do ângulo alfa, só um instante. Então, o ângulo alfa, ele vai ser igual a 45 mais φ sobre 2. Lá na aula de critério de rupturas, vocês têm essas equações. Então, meu ângulo alfa vai ser 45 mais 39,19 sobre 2. Alfa é igual a 64,59 graus, 64,6. Esse é meu ângulo alfa. Letra C. As tensões que atuam em um plano com ângulo de 25 graus com o plano principal maior. Então, eu quero achar aqui na letra C a mesma coisa que eu fiz na questão passada. Eu tenho as tensões principais maiores e menores e quero achar quais são as tensões normais e cisalhantes para esse plano com 25. Então, a gente vai usar essas mesmas equações aqui. Minha tensão normal nesse plano alfa vai ser σ1, 5,6 mais 1,5 dividido por 2, mais 5,6 menos 1,5 dividido por 2, cosseno de 2 alfa. Nosso plano é de 25, então cosseno de 50. E para tangente